Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar de forma poderosa nesse dia a tua vida, a tua casa, a tua família. Nós estamos aqui para mais uma análise de um texto bíblico que muitas vezes traz dúvida aos corações. Nós iremos nesta manhã analisar o texto de Mateus capítulo 17, versículo 14 ao 20, porque muitas pessoas têm dúvida sobre o grão de mostarda, né? A semente do grão de mostarda, a fé. E nesta manhã estaremos analisando esse texto. Antes de mais nada, quero te pedir que você se inscreva no nosso canal. Não saia do nosso canal sem antes se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário. Aqui nós estaremos postando sempre vídeos com esclarecimentos bíblicos, dúvidas, né, que nós temos diariamente ao ler uma passagem e não compreender. Quero te pedir que você deixe aqui na descrição do vídeo, nos seus comentários, alguma dúvida que você tenha sobre algum texto, para que nós possamos estar analisando e assim, né, junto com você, estar esclarecendo, né, as suas dúvidas, as nossas dúvidas. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 17, versículo 14 até o 20, a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. Respondeu Jesus e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os seus discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Jesus disse aos seus discípulos: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e nada vos será impossível. Ao lermos esse texto, no primeiro momento nós iremos pensar que os discípulos não têm fé. No primeiro momento nós vamos entender que Jesus está dizendo para os discípulos: vocês não têm fé, por isso vocês não conseguiram expulsar, porque se tivesse fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte: passa daqui para acolá, e tudo vos seria possível. Mas vamos ler novamente esse versículo. Versículo 20. Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Pois bem, vamos lá. Nós podemos observar dentro do próprio texto que não é falta de fé dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo. Porque o próprio Jesus vai dizer que por causa da vossa pequena fé. Então concorda comigo que fé eles têm? Concorda comigo que não era falta de fé dos discípulos, mas que fé eles tinham? Agora, Jesus vai citar aqui o grão de mostarda. Já que nós analisamos o texto e vimos que não era falta de fé, porque fé eles tinham, ainda que pequena, mas tinham fé. Então vamos analisar agora o grão de mostarda.
Porque Jesus não está aqui dizendo para os seus discípulos que eles precisam ter uma fé pequena como um grão de mostarda, que mesmo com a fé pequena, os milagres aconteceriam. Jesus está dizendo que como um grão de mostarda, se você tiver fé como um grão de mostarda, né, você diria a esse monte, passa daqui para acolá. Agora vamos examinar exatamente o grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor grão, né, que nós conhecemos. Se você tiver um grão de mostarda nas tuas mãos e você guardar esse grão de mostarda, vamos supor que você enrole no papel e você guarde no seu armário. O que vai acontecer? Nada. Nada vai acontecer, porque você guardou o grão de mostarda. Agora vamos supor que você pega esse grão de mostarda e coloca na terra, planta na terra. Prepara ali um local, né, faz uma cova, como nós conhecemos o buraquinho, planta ali aquele grão de mostarda. O que vai acontecer? Em algum tempo, em poucos dias, aquele grão de mostarda, ele vai morrer naquela terra, vai começar a criar raízes e vai começar a nascer ali aquele pé de mostarda. Vai começar a brotar e vai sair para fora as suas folhas e vai crescer e vai se tornar em uma grande hortaliça, né? Aquele grão de mostarda, ele vai crescer e vai dar folhas que servirão como alimento. Então, as próximas etapas do grão de mostarda é você preparar a terra. E preparando a terra, você coloca o grão de mostarda na terra, você planta, você começa a regrar aquela terra. E muito em breve vai crescer, né? Muito em breve vai brotar aquela mostarda, vai crescer e vai se tornar uma hortaliça que te dará alimento, né? Servirá como alimento. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Não que eles não tenham fé, mas que eles tenham uma fé pequena. Mas se como um grão de mostarda eles partirem para as próximas etapas, a sua fé vai crescer, a sua fé vai florescer. O que Jesus estava dizendo, vocês precisam colocar em prática a vossa fé. Vocês precisam colocar em prática para que a sua fé venha crescer como um grão de mostarda. É pequeno, mas colocado à terra, vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Uma grande hortaliça, melhor dizendo, vai servir de alimento. Então, quando Jesus diz, por causa da vossa pequena fé, Jesus está dizendo que os discípulos precisavam colocar em prática a fé que eles tinham. Quando nós passamos por essa passagem, nós entendemos que Jesus já estava falando que eles precisavam ter uma fé pequena, mas quando nós fazemos uma análise profunda, nós vamos entender que Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles precisavam colocar a fé deles em prática, para que a fé pudesse crescer. E essa lição nós aprendemos nesta manhã. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Nós precisamos exercitar a fé que nós temos dentro de nós, porque ainda que ela seja pequena, ao praticar essa fé vai crescer. Mais à frente, Jesus Cristo vai dizer para eles que essa casta de demônio não pode sair senão com jejum e oração. Mas para poder eu praticar orações, para que eu possa jejuar, né, para Deus aumentar, para Deus acrescentar a minha fé, para Deus fazer um milagre, eu preciso estar exercitando a nossa fé. Para orar, eu preciso ter fé, acreditar que Deus vai fazer aquilo para o qual eu estou pedindo, que eu estou precisando, que o Senhor está ouvindo a minha conversa com Ele. Para jejuar, eu preciso ter fé que eu estou fazendo um jejum, um sacrifício para Deus. Então, o que Jesus está dizendo para aqueles discípulos é que eles precisam colocar em prática a sua fé, exercitar, e para as próximas etapas. Não importa se você tem uma fé pequena, o Senhor te convida hoje a exercitar a sua fé. O Senhor te convida a você
a colocar em prática a sua pequena fé, orando e jejuando com fé e acreditando que o Senhor vai te responder. O Senhor espera que você pratique a sua fé profetizando sobre o vale de ossos secos, profetizando sobre a tempestade que muitas vezes vem sobre a sua vida, tentando te destruir, tentando matar a sua fé, tentando te afastar da presença de Deus. O Senhor espera que você exercite a sua fé e profetize que essa doença será curada em você, que essa angústia que está no seu peito, o Senhor vai resolver, o Senhor vai arrancar dentro de você, que o mar que se levanta contra a sua vida, o mar revolto, vai se acalmar. Você precisa estender a sua voz e profetizar, exercitar a sua fé sobre a sua vida, sobre a vida de outras pessoas também. Você precisa profetizar que Deus vai entrar com toda a providência. Você precisa crer nisso. E assim, com os milagres acontecendo na sua vida, com as respostas de Deus vindo, para a sua vida, você terá a sua fé edificada e a sua fé irá crescer como um grão de mostarda. Tá bem? Que o Senhor possa abençoar de forma poderosa a sua vida. Que a sua fé venha crescer e crescer e crescer mais, ao ponto de você se tornar um profeta, um pregador da palavra de Deus, alguém que irá orar e Deus vai responder imediatamente a sua oração. Mesmo que ainda não responda, que a sua fé venha saber ter a paciência, que você venha ter a esperança de esperar o momento certo, porque tudo acontece no tempo de Deus. O Senhor nos alerta, o Senhor nos incentiva nesta manhã a colocar em prática a nossa fé. Profetiza sobre as suas necessidades. Profetiza sobre a doença que vem sobre a sua vida ou de um ente querido. Profetiza sobre o mar revolto. Profetiza sobre essa guerra que vem sobre a sua vida no momento em que você não espera, mas você precisa crer que o Senhor vai entrar na sua vida, vai entrar com toda a providência, que o Senhor vai colocar todas as coisas no seu devido lugar e que o Senhor te fará justiça. Você precisa profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Você precisa exercitar a sua fé. Bem, que o Senhor possa abençoar de forma poderosa a sua vida. Não saia desse canal sem antes se inscrever e deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas para que nós possamos estar analisando e em breve trazendo aqui uma palavra dentro das suas dúvidas, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.